Eu quero cumprimentar a cada irmão com a paz do Senhor. Bem-vindos à nossa sala, a sala do banquete. Hoje nós novamente estamos de volta na nossa sessão focados na EBD. E o assunto que nós vamos hoje falar na nossa leitura diária da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, os valores do Reino de Deus, onde está escrito aqui na primeira carta de João, no capítulo 3, o versículo 15, que diz assim, nessa tradução aqui, chamado a Bíblia do Homem. Eu estou lendo uma tradução um pouco diferente. Diz assim, 3:15, quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. 3:15 da Epístola de João, primeira carta. É uma profunda advertência quando nós estamos estudando a nossa quarta lição e focados na EBD, nós vamos enriquecendo o conteúdo, o comentário da nossa revista. Isso é de fundamental importância. Nós já analisamos uma versão, aqui é a versão do homem, e também temos outra versão, que é da NVI, que ela fala realmente quase a mesma coisa, diz quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo, é a mesma linguagem. Já na nossa revista, de quem aborrece o seu irmão é homicida. Então, é outra tradução, mas nós vamos verificar que é a mesma coisa, mesmo que seja de versões diferentes. Então, o que é que nós entendemos com isso? Que qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E a própria palavra diz que nenhum, ele diz, vós sabeis, vocês têm consciência que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele, que é a versão corrigida. Então, todas elas têm o mesmo sentido, o mesmo objetivo de advertir, de chamar a atenção, e vocês podem analisar aí na Bíblia de cada um de vocês, interagir, tá? Porque isso é muito importante, porque a Escola Bíblica Dominical não é apenas uma palestra aos domingos. O domingo é a conclusão, o fechamento. A Escola Bíblica Dominical, ela traz para nós um pão já preparado com todos os ingredientes. E nessa sessão focados na EBD, a gente enriquece o nosso comentário, o nosso conteúdo para o próximo domingo, trazer um alimento sólido para os nossos irmãos, para os nossos filhos. Então, só a gente observando, em coadunação com o versículo 15, quando o apóstolo João fala no versículo 14, ele fala de uma consciência, de uma certeza, de uma convicção. Ele diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida, aquela transição, estávamos mortos nos nossos pecados, e nós passamos da morte para a vida, mas tem algo, o porquê. E ele é bem claro quando ele diz, porque amamos os irmãos. Aí ele reitera dizendo, quem não ama ao seu irmão permanece na morte. No versículo 14 do capítulo 3 da primeira carta de João. Então, quem não ama ao seu irmão permanece na morte. O que é que João está aqui, o apóstolo João, melhor dizendo, com muito respeito ao nosso querido evangelista João, ele enfatiza a certeza de que passamos da morte para a vida. Não é algo superficial. Ele fala com muita clareza que nós passamos. Então, nas suas experiências, momentos de perturbações, ele escreveu isso devido a algumas angústias apenas ou algum sentimento? Não, absolutamente não. Ele tinha plena convicção. Veja que convicção o apóstolo João, melhor dizendo, tinha. Ele disse, nós sabemos.
Nós temos ciência que passamos da morte para a vida. E ele dá ênfase porque amamos os irmãos. O fato de amar reitera o passaporte para a vida. Se nós quisermos ter vida, nós o amamos. O apóstolo João ele está dando sequência ao seu raciocínio. Veja bem que ele conecta viver e amar. Ele conecta de uma forma tão estreita que acaba por constatar novamente, segundo o seu modo de pronunciar, frases breves, mas são tão incisivas sem qualquer discussões. Ela é clássico naquilo que ele diz. Quando ele diz assim, quem não ama permanece na morte. Ele não está simplesmente trazendo uma exortação ou exortações morais e quaisquer ameaça em vista daqueles que não amam. Não. Ele está trazendo, ele está falando com muita clareza e ele deixa bem explícito e com muita profundidade e com seriedade qual é a condição daqueles que não amam. Veja, o texto bíblico prossegue de forma radical. Ele não está condenando quem não ama. Ele diz que aquele que odeia ou aborrece o seu irmão não só permanece na morte, mas também espalha um espírito mortífero entre os irmãos. É isso que o apóstolo está dizendo. É simples de entender. Por quê? Porque o amor, ele leva a vida, conduz a vida, gera a vida ou gera vida. A falta de amor leva à morte. Então, ambos, tanto o amor como o ódio, são contagiosos. Veja como Jesus ele também faz uma conexão muito maravilhosa. Ele conecta se irá contra seu irmão em Mateus com assassinato e julgamento consequente. Ele faz aquela conexão. Ele junta os dois pensamentos e leva para a veracidade. Veja que Jó adverte sobre o perigo quando perdemos o amor. Porque quando o amor escapa, foge, geralmente ele é substituído pelo ódio. São opostos entre si. Quando o ódio se infiltra no coração do homem, aí abre a porta para a possibilidade de tornar-se um assassino. Por quê? Os motivos que levam ao ódio, às vezes a inveja, a luxúria e ao homicídio, tudo isso tem início quando o amor é retido de forma egoísta. Tá? Quando o amor não existe mais, a pessoa só vê em si e não olha para os outros. Muitas pessoas querem justificar a vida que vive, uma vida de baixo nível. Pergunta, isso é lógico. Quanto eu preciso fazer? O verdadeiro cristão cheio do amor divino pergunta, quanto posso fazer? Há uma diferença muito grande nas duas perguntas, nas duas vidas. Quem não lembra da melancólica história de Abel e Caim? Destaca aqui um profundo risco de fratricídio que se esconde em cada coração. Se forem tratados esses sentimentos como raiva, ódio, ciúmes, a tendência é crescer. Não há outra alternativa. Se um coração não tem amor, o ódio ocupa o espaço. Nós vimos no capítulo 14 da mesma carta que estamos estudando. Se uma pessoa odeia a outra, é como que desejasse que ela estivesse morta. Não é apenas um mal-estar. Veja o peso da palavra. Aquele que odeia, outra versão, aquele que aborrece seu irmão, é assassino. E o assassino não tem parte no reino de Deus, não tem vida em si mesmo. Se o ódio é evidência da perdição, da morte, o amor é a prova cabal da vida eterna.
O ódio é o campo onde brota a semente do assassinato. O amor é o fruto do Espírito que gera a vida. E a gente tem a livre escolha. Por isso, quando a lição de resguardando-se de sentimentos ruins, parece que a gente está martelando sempre na mesma tecla. Porque um alcoólatra, ele não nasceu alcoólatra. Tudo começou com aquele primeiro golezinho de bebida que ele bebeu, socialmente, na faculdade, na empresa, nas noitadas com os amigos. E depois ele terminou nas sarjetas da rua. A prostituta, ela não nasceu prostituta. Começou quando começou a chegar tarde em casa, os pais não procuraram, não o ajudaram, e ela foi chegando tarde e chegou o momento de viver pelas ruas e jamais voltar ao convívio familiar. Tudo tem um princípio. Então, a Bíblia é rica em exemplos. Todos aqueles que acendiam, que davam guarida ao ódio no coração, praticou ou praticava o homicídio. Quem não lembra de Caim? E muitos outros. Então, meus queridos irmãos, para Deus, quem odeia já é um assassino. Pois o ódio é o prelúdio do assassinato. Começou a odiar o seu irmão, o assassinato já está em projeção. O apóstolo João, ele não está negando a possibilidade de arrependimento e perdão para um homicida. E nem esteja dizendo aqui que o assassino não possa ser salvo, não é isso? Ele poderá ser salvo, desde que haja arrependimento dos seus pecados e mude a conduta de vida. Chegue-se a Jesus confessando seus pecados, pedindo perdão, e Jesus vai e restabelece a sua vida. O Senhor, ele vê o desejo interior de cada um de nós como equivalente ao ato exterior que resultaria dele. É o que Jesus falou em Mateus 5, 21 e 22, que nós já vimos. E em suma, diante de todas essas coisas, quando ele diz aqui que quem aborrece seu irmão é homicida, então, resumindo tudo, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Não tem outra alternativa, porque começa a ira, começa o ódio. E você pergunta, e agora? O que é que devemos fazer? E agora, graças a Deus, há uma maravilhosa esperança dos ensinos de Jesus, quando ele disse, em João 13, 34, 35, numa simples palavra, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aquele hino que o cantor José de Paula canta, amai-vos. Falar é muito bom, mas o amor supera o ódio em outro hino que ele canta, porque o amor é Deus. Ele disse Deus, o mesmo João falou, Deus é amor. Então amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fica o meu abraço, a minha paz, ou seja, a paz do Senhor, para cada um de nós, a paz do Senhor que reina em minha vida, que reina na sua vida. E nós somos vencedores porque nós amamos mesmo aqueles que não nos amam. Fica com Deus, enriqueça o seu conhecimento com essas pequenas palavras para ministrar uma boa aula no próximo domingo. Não esqueça de deixar o seu like, de conseguir outro inscrito. A nossa Bíblia está ali. Depois vamos sortear outras e vai chegar até você, se Deus quiser. Deixa o seu like, se inscreva, ative o sininho. Eu quero mandar um abraço a todos, irmãos, a todos. Não vou citar nomes para não correr um risco, mas o mais recente que se inscreveu, o irmão Gustavo. Que Deus abençoe você e sua família e abençoe os demais, em nome de Jesus. Amém. E até amanhã, se Deus assim permitir.